Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14 ao final do capítulo, nós temos a seguinte escritura, a carta à igreja de Laodiceia, e diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Queridos, nós hoje temos essa porção da palavra de Deus tão rica, tão especial. Deus, Senhor Jesus, Ele vem cuidar de uma maneira tão amorosa do seu povo, sempre mostrando esse amor. E aqui o Senhor Jesus, Ele fala à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade na Ásia, uma cidade muito rica. E ainda na antiguidade, durante o período helenístico, ela era uma cidade que havia uma concentração muito grande de adoração a Zeus. Daí o seu nome, Dióspolis, primeiro nome, que quer dizer justamente cidade de Deus. Mas um rei, Antíoco Epifânio, ele começou a destruir certas cidades naquela região. E como a sua esposa, ela gostava muito daquela cidade, ela pediu que ela não fosse destruída e que ele pudesse fazer a ela uma homenagem com aquela cidade. O nome dela era Laodice. E então aquele rei, ele ficou numa situação difícil, porque se ele fosse mais brando com a cidade, por certo, iriam se levantar contra ele. Se ele fosse duro e destruísse tudo, não haveria como ele poder homenagear sua rainha. E então, Antíoco, ele teve
a seguinte ideia: ele resolveu investir na cidade, trazer para lá riquezas, dar uma infraestrutura, os melhores mármores ele levou para lá, grandes edificações, muitas benfeitorias foram feitas, saneamento, os negócios começaram a girar, porque Laodiceia era uma cidade que era rota de todas aquelas pessoas que faziam comércio. Laodiceia era uma cidade rica, vários bancos, muita riqueza. Lá em Laodiceia, eles tinham muito, dessa coisa de fazer lã. Eles tinham uma lã especial, uma lã negra, e eles faziam a roupa. Olha, os dois centros da moda da época eram Roma e Laodiceia, dada esse tecido tão especial feito com essa lã negra. Então note que ali era um polo de produção de tecido, um polo têxtil. E as pessoas mais ricas, eles compravam da moda de Laodiceia. Para vocês terem ideia da riqueza da cidade, ela caiu muitas vezes devido a terremotos, mas naquelas épocas teve um grande terremoto e a cidade ficou praticamente destruída. E o Império Romano geralmente financiava, quando tinha essas catástrofes, ajudava financeiramente para reconstruir as cidades. Mas Laodiceia não, nós não precisamos de ajuda, nós mesmos vamos reconstruir a cidade. Olha como aquele povo tinha recursos, Além de ser um centro financeiro da época, além de ser um centro, um polo de negócios, além de ter uma forte indústria têxtil, Laodiceia também era um forte centro, Tinha ali um curso de formação em medicina e com especialidade em oftalmologia. Eles produziam ali um colírio, um pó, chamavam pó frígio. E tinha muita gente que atribuía a esse medicamento, faculdades miraculosas, porque as pessoas usavam nos olhos e melhoravam espantosamente. Então, um polo financeiro, um polo de negócios, um polo da ciência da região, daquela época. E ali foi estabelecida uma igreja. E essa igreja cresceu. E essa igreja, ela frutificou. Ela estava ali plantada. Mas parece que a igreja, muito mais do que influenciar a cidade, parece que ela começa a ser influenciada pela cultura da cidade. Naquela região de Laodiceia, por exemplo, na cidade que não era muito distante dali, Colossos, havia uma fonte de água muito fria, que as pessoas atribuíam também propriedades terapêuticas dessas águas geladas. E nas proximidades também, ali na região, de Laodiceia, tinha uma fonte de água térmica, água quente.
e que com a descida pelas montanhas ela ia perdendo temperatura e chegava morna a Laodiceia. E era uma água salobra, rica em minerais e imprópria para ser ingerida, imprópria para o consumo humano. Era uma água que quando você punha na boca, você sentia ânsia de vômito. O fato, queridos, é que o Senhor, Ele fala a essa igreja. Ele fala à igreja que está nesta cidade, que está envolvida nesse contexto. Por certo, muitas daquelas pessoas da cidade começaram a fazer parte daquela comunidade cristã. Grandes empresários, banqueiros, médicos fizeram parte dali. E as coisas parecem que iam bem. Note que em tempo algum o Senhor, Ele diz que aquela igreja não conhecia Ele. Perceba que o Senhor, Ele diz que conhece as obras daquela igreja. Mas o desenho que o Senhor, Ele faz daquela igreja, o diagnóstico que Ele dá, é de uma igreja que foi assimilada pela cidade. É uma igreja que ela absorve aquele pensamento, aquela cultura, aquele modus operandi da cidade de Laodiceia. Quando o que importa de fato é que a igreja seja um agente de transformação na sociedade, e não o contrário. E não que a sociedade transforme a igreja a seu bel prazer. E não que a igreja se adeque às épocas, às estações, aos referenciais sociais. Nunca foi assim. Não deve ser assim. Não é o que Deus espera de nós. O que Deus espera é que as épocas, as estações, as culturas e os pontos de vista se convertam ao Senhor Jesus. Tudo mude. Transformação da mente, transformação do pensamento, é o que diz o apóstolo Paulo. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Conversão é transformação da mente, não é sentir arrepio nem aconchego. É mudança de ideias. E o que Jesus, Ele diz a essa igreja, é que conhece as suas obras e sabe que não é frio nem quente aquela igreja. E Ele diz assim: quem dera que você fosse frio ou quente. Mas como você é morno, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, muitas vezes as nossas atitudes, o nosso estilo de vida, os nossos referenciais, os nossos pensamentos, a direção que nós estamos escolhendo para nós causam náuseas em Deus. Olha que coisa. O Senhor Jesus, Ele está dizendo: estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, eu estou com náuseas. Você só pode vomitar o que está dentro.
Aquela igreja estava em Jesus. Aquela igreja era amada pelo Senhor Jesus. Mas aquela igreja, ela se afastou e se deixou influenciar pelo mundo à sua volta. Ela cresceu em meio aos espinhos. E as paixões do mundo a sufocaram. O que você tem hoje da cidade como um todo de Laodiceia é um monte de ruínas para visitar como ponto turístico. O Senhor, Ele diz sobre aquela igreja: vocês pensam dessa maneira, dizem de si mesmos: eu estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que és miserável, pobre, nu e cego. Queridos, presta atenção numa coisa. Nós não só nos consideramos ricos e abastados quando temos muito patrimônio, a nossa conta bancária está bem recheada. Não. Nós damos esse mesmo recado a Deus todas as vezes que a nossa vida está acomodada. Quando nós chegamos num ponto de acomodação. Quando a nossa vida virou aquela rotina. Quando nós não temos mais ânimo para dar mais um passo. Quando nós já temos a nossa vida ali toda regradinha e tudo, e eu fico naquela história, em time que está ganhando não se mexe, deixa do jeito que está. Eu estou confortável. Eu estou satisfeito. Eu estou abastado. Ou seja, esse referencial de riqueza é relativo. Isso diz respeito a não depender de Deus. Deixou a dependência de Deus. E muitas vezes nós agimos dessa maneira. Levamos a vida dessa maneira. Muitas vezes nós acabamos vivendo somente a uma agenda religiosa. Não gera inquietação. Eu tico a minha agenda ali. Fui para o culto. Tic. E pronto. Ou não fui, esse não é para mim. Tá bom, uma vez por mês, pelo menos eu chego lá, já cumpri minha obrigação com Deus. Mas interessante, né? Sobretudo hoje, que a gente está vivendo essa época que eu tenho que ficar olhando vocês de máscara por causa da pandemia. Eu acho tão interessante isso, que as pessoas chegam para mim e dizem assim: ah, bispo, eu tenho tanta saudade da igreja. Eu sei que realmente, sobretudo aquelas pessoas que têm crianças e queriam poder estar aqui e não podem. Muitos pais têm falado comigo. Mas tanta gente, eu tenho falta, eu sinto saudade e tal, mas eu não posso por causa da pandemia. Mas em tudo que é evento social está presente. As praias estão lotadas, tudo que é inauguração está ali. Qualquer outra coisa que tenha um monte de gente, a pessoa se faz presente. Mas no culto ao Senhor, nada.
Sou rico e abastado. Não dependo de Deus. Não preciso. Eu me basto. Entendeu o que é ser rico e abastado? Perdeu o fogo do primeiro amor. O coração não arde mais. Mas ainda assim esse Jesus que te ama, que te quer, ele chega amoroso e diz: eu vou te dar um conselho. Olha, Jesus dando um conselho. Jesus é Senhor e Mestre. Ele não dá conselho, ele dá ordem. E já diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Mas Jesus, com todo o seu amor, delicadeza, um gentleman, eu vou te dar um conselho. Compre de mim. Olha, ele se apresenta na cidade do comércio como um mercador, no centro do comércio como um mercador. Compre de mim ouro refinado no fogo, para te enriqueceres. Compre de mim ouro refinado no fogo, para te enriqueceres. Qual o preço disso? A graça. Nenhum. Como diz Isaías, compre por preço nenhum. É de graça. É por amor. É uma proposta à dependência. A não confiar em você mesmo. A não confiar na força do seu braço. A não confiar na sua conta bancária, a não confiar nos seus negócios, a não confiar nessa calmaria, a não confiar nesse estado em que você está vivendo de aquietação, de sedimentação. Não dá. Jesus, ele chega ao ponto de dizer assim: quem dera fosse frio ou quente. Ele chega a dizer que aquele que não conhece a Deus está num estado melhor do que aquele que conheceu a Deus, mas que está nesse estado de marasmo, que não corre atrás, que não tem o fogo da paixão por Cristo ardendo no seu coração, que tudo virou rotina. É melhor não conhecer, não ter conhecido e reconhecer esse afastamento de Deus, porque há a possibilidade da salvação ainda. Há a possibilidade de uma entrega sincera e profunda. Então é melhor ser frio do que ser morno. E a Sagrada Escritura mesmo diz que um dia, e nós não estamos longe disso, já vivemos muito disso, que vamos chegar a um ponto em que o mundanismo, a carnalidade, as obras da carne estarão tão efervescentes no mundo que o amor vai esfriar. Aquela água morna não servia para nada. Não hidratava ninguém, não podia ser consumida. Dava ânsia de vômito. Não estamos falando, meus amados, de uma igreja que não conhecia a palavra. Não estamos falando, meus amados, de uma igreja que em alguns momentos não orava. Não estamos falando, meus amados, de uma igreja que não se reunia dominicalmente para prestar culto a Deus, ou quem sabe em outros dias também da semana.
Não estamos falando de uma igreja, meus amados, de pessoas que não eram fiéis em dízimos e ofertas. Não estamos falando, meus amados, de uma igreja onde eram pregadas heresias. Não estamos falando de forma nenhuma de uma igreja em que não era pregada a sã doutrina. Nós estamos falando de uma igreja em que Jesus Cristo era pregado, a sã doutrina era anunciada, uma igreja de pessoas de recursos, uma igreja de pessoas que cumpriam com seus compromissos, mas que isso acabou fazendo parte da rotina. Perdeu-se o fogo, a efervescência, a ebulição. Amornou. Não é frio, mas é morno. Não é quente. Na igreja ortodoxa, eles, em algumas celebrações, eles usam água fervendo, em ebulição, fazendo alusão à escritura que diz que do trono do Senhor corre um rio de águas vivas. Quando nós vemos que do trono do Senhor corre um rio de águas vivas, nós entendemos que são águas que estão em profundo movimento, como águas em ebulição. Sua vida, ela está como? Você tem estado em ebulição por Deus? Ou você se basta? Você é autossuficiente? Você não depende dele? Vemos pessoas presas a tantas coisas supérfluas, não fazendo aquilo que realmente importa. Como eu já falei no primeiro momento, estão em todas as partes. Não tem pandemia para um monte de coisa, só para ir à igreja, só para cultuar a Deus. Aí tem. Todas as desculpas possíveis. Pessoas que estão preocupadas com coisas fúteis, frivolidades. O Senhor, Ele diz: compre de mim vestes brancas, não o tecido da moda, não as roupas da moda de Laodiceia, não a futilidade de Laodiceia, mas vestes de santidade, vestes brancas, não encardidas, não tingidas, vestes de santidade, de uma vida reta, justa e pia, de uma vida que primeiro depende de mim, mas que depois me busca, porque não se conforma às estruturas, porque não faz parte das estruturas mundanas, porque é santo, e santo é separado para Deus, para a sua glória. Você sabe qual é o motivo de você estar nesse mundo? Qual é o motivo de eu estar nesse mundo? O motivo de você pisar essa terra não é fazer peso sobre a terra, mas é manifestar a glória de Deus através da sua vida. Esse é o motivo da nossa existência, manifestar a glória de Deus. Você tem manifestado a glória de Deus através da sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A glória de Deus é manifesta através de você.
Aí vai ter gente tão acomodada, tão autossuficiente, que vai dizer, então acho que eu não vou mais para a igreja, porque nem vou buscar mais, porque assim não estou manifestando a glória de Deus. Aí dá uma de coitado. Não! Deus não tem filho coitado. Deus tem filho rei e príncipes. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus nessa terra, ou seja, nós estamos aqui para reinar sobre ela. Manifestar aquele que é o Rei dos Reis, e o nosso reino não é visto com olhos humanos e naturais. Nós não nos conformamos às estruturas, nós não nos conformamos à cultura. A nossa cultura é a cultura do reino, é a cultura do céu. Vestes de santidade. Aconselho-te que compres de mim vestes brancas. Ou seja, vista-se da santidade. Aí alguém poderia pensar assim, mas bispo, isso pode ser um chamado a viver uma fantasia. Eu posso me fantasiar de santo. A ideia não é essa, querido. A ideia de você vestir uma veste branca que simboliza a santidade não vai impedir você nunca. Pelo contrário, será um memorial sempre no seu coração, na sua mente, na sua vida, de que por dentro existe um ser humano falho e pecador, que necessita estar o tempo todo aos pés do Altíssimo. E por isso mesmo, para que não hajam distorções, ainda diz o Senhor, aconselho-te que compres de mim colírio para ungires os teus olhos e possas enxergar. Porque tu és cego, então compre colírio de mim e veja. Veja claramente as coisas. Que você possa ter o olhar de Jesus para esse mundo, para as estruturas, para as pessoas, para cada pessoa. Sabe, meus amados, nós vivemos hoje um mundo de categorias, nós vivemos um mundo de divisões, nós vivemos hoje, cada vez mais, o mundo, não é? Dos grupos. E quando nós nos dividimos assim, o nosso grupo nós sempre queremos dar um quê de minoria. Então nós vivemos um tempo de defesa de minorias, mas que na verdade são pequenos rebanhos que são levados de um lado por outro, como gado para o abate. Nós devemos entender que Deus ele está preocupado com todos, com o macro, mas com o micro. Ele está preocupado com a menor minoria que existe. E a menor minoria que existe é o indivíduo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o difícil. É muito fácil ver um monte de pirralho gritando aí, né? Vamos despoluir os rios, vamos limpar as ruas, vamos salvar a Amazônia. Mas quando a mãe pede para arrumar o quarto, não arruma. Quando pede para jogar o lixo na lata da lixeira, não joga. Se for para aguar o jardim, deixa secar. Muitos no nosso meio querem alcançar a África, mas não querem alcançar o vizinho da porta. Compre colírios de mim, para ungires os teus olhos, para que você veja claramente. Preste atenção.
Preste atenção. Você está querendo se enquadrar em grupos, em categorias. A igreja de Laodiceia era uma categoria ali. Ela virou um subgrupo da cidade. Mas Jesus, olhe para mim. Jesus, Ele se importa com você, a menor minoria que existe individualmente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, Ele não disse se a igreja de Laodiceia, o pior é que a gente às vezes não constata isso, não percebe isso. Eis que estou à porta e bato. Por que ele bate? Porque ele está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém a me abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, isso é uma chamada ao relacionamento. Quando Ló, sobrinho de Abraão, desculpa, viajei na maionese, ato falho. Quando Ló, sobrinho de Abraão, ele foi viver ali no redor de Sodoma, e os anjos do Senhor visitam então Abraão e dizem que vão destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começa a conversar com eles e diz: se tiverem tantos justos, por causa dos tantos não destruirei. Se tiver tantos, aí que lá vai reduzindo. Mas até a família de Ló estava contaminada com aquela cidade. Mas por amor a Abraão, o Senhor manda tirar a família do seu sobrinho inteira dali de dentro. E vocês sabem da história, a mulher de Ló olha para trás, desobedecendo o comando do Senhor, e vira uma estátua de sal. E mais tarde nós sabemos que as filhas dele, por habitarem com ele nas cavernas da região, queriam deixar descendência para o pai e acabaram tendo relações incestuosas com ele. E daí depois veio um povo chamado Moabita, que ofendia ao Senhor gravemente. Mas se tivesse um justo naquela cidade, por misericórdia daquele, tenha certeza, o Senhor pouparia a todos. Eis que estou à porta e bato. Você depende do Senhor? Sua vida está na dependência de Deus? Ou você confia nos seus méritos, na sua maneira de fazer as coisas? Ou a sua vida está tranquila, está naquele marasmo da rotina que você acha legal e você não avança em direção à vontade do Senhor? Você tem se deixado encantar pelos adereços do mundo, pelas superficialidades, pelo que é frívolo? Ou você tem se vestido com vestes de santidade, buscando de todas as maneiras viver uma vida que honre o nome do Senhor? Você consegue enxergar esse mundo, essa situação caótica que nós estamos vivendo, de pessoas que se deixam manipular e são levadas de um lado para o outro?
como gado e não é rebanho do bom pastor das ovelhas. Você consegue enxergar? Você consegue ter noção dessas coisas? O mesmo Senhor, Ele diz que bate a porta, mas muitas vezes a gente não quer escutar Jesus. Mas Ele diz ainda assim: se eu sentar à sua mesa, se eu tiver um relacionamento de intimidade assim com você, você viverá na minha dependência. Você terá uma vida justa, reta e pia de santidade. Você conseguirá perceber claramente as coisas à sua volta, o mundo em que você vive, a sua deformidade. Você vai ter um relacionamento comigo. E mais uma coisa, você vai sentar no meu trono, diz o Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito fala à igreja. Que Deus os abençoe. Que o Espírito possa estar falando do seu coração e que você possa rever a sua vida. Louvemos ao Senhor.